Pai do Senhor, povo de Deus, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, sem perca de tempo, nós vamos falar sobre 10 curiosidades da Bíblia. Isso mesmo, nosso assunto de hoje é bibliologia, 10 curiosidades da Bíblia. Vamos ler um texto das Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então esse é o assunto de hoje, 10 curiosidades da Bíblia. Se você já se interessou por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, dá um like, mostrando que você gostou do conteúdo, clica no sininho para que você possa receber as notificações dos novos vídeos que vão ser enviados. Vamos lá para os 10 ou as 10 curiosidades da Bíblia. Em primeiro lugar, é bom a gente frisar que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido de toda a história. Traduzido para cerca de 2.500 idiomas, a Bíblia continua nos dias atuais despertando curiosidade. E outra coisa interessante é que não precisa de marketing para que a Bíblia seja conhecida ou vendida. O próprio Deus, ele faz esse trabalho. Grandes marcas que nós conhecemos precisam de marketing. Para ter o que tem hoje, foi usado marketing para ser conhecidas como são, como a Coca-Cola, entre outras. Só a Coca-Cola como exemplo eu quero citar aqui. A Bíblia não. Ela não precisa de nenhum tipo de marketing, nem digital, nem na TV, em nenhuma área a Bíblia precisa de marketing. O próprio Deus faz esse trabalho. Agora vamos para as curiosidades da Bíblia. Primeira curiosidade, que talvez você não saiba. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo e o mais traduzido e também o mais vendido. É isso mesmo. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, ainda hoje, o livro que foi mais traduzido, cerca de 2.500 idiomas. A Bíblia foi traduzida para essa quantidade de idiomas. E a Bíblia é, ainda hoje, o livro mais vendido. Em 1460, um alemão chamado Johannes Gutenberg finalizou um trabalho que demorou 5 anos. A invenção da prensa. Com tipos de móveis, ele revolucionou o mundo. O primeiro livro impresso dessa maneira foi a Bíblia. E isso foi fundamental para a Reforma Protestante. Então foi o primeiro livro impresso do mundo. A Bíblia Sagrada, o mais traduzido e o mais vendido. Vamos para a segunda curiosidade de hoje. Não há nenhuma descrição na Bíblia sobre a aparência de Jesus. Você sabia disso? Aí você que está me assistindo, que é obreiro, que é pastor, que estuda a Bíblia, pode dizer, sim, Isaías capítulo 53, fala lá que ele não tinha aparência nem formosura. Eu estou falando que não há nenhuma descrição da aparência física de Jesus, da aparência facial de Jesus. Aquela descrição é específica de um momento, o momento da crucificação. Leia o capítulo 53 de Isaías todo, que você vai perceber que Isaías está tendo uma visão mais de 700 anos antes de Cristo do que Jesus iria passar na cruz. E naquele momento, na cruz, depois de ter levado 39 chicotadas, que é uma quarentena menos uma, como costumava se dar nos presos, depois de ter sofrido tanto, é claro que ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, mas em toda a Bíblia não encontramos uma descrição exata de como era a pessoa de Jesus. Até o que temos hoje na nossa sociedade de um Jesus com cabelo grande, essa ideia é contestável. Não se sabe ao certo se Jesus tinha cabelo grande ou não. Há quem acredite que ele tinha cabelo grande por ser nazireu. E a lei do nazireado dizia que o homem que seguia essa lei tinha que ter o seu cabelo comprido. Porém, o próprio apóstolo Paulo vai falar contra o homem ter o cabelo comprido. Então, alguns estudiosos dizem, como Paulo vai falar
contra cabelo comprido se Jesus tinha um cabelo comprido. Então ali haveria um confronto ali entre a teologia paulina e entre a própria pessoa de Jesus. Então a verdade é que não se sabe, de fato, qual seria a aparência física e facial de Jesus. Terceira curiosidade da Bíblia, o maior e menor capítulo da Bíblia. Você sabe quais são? Primeiro, nos originais, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. É o capítulo mais longo de toda a Bíblia. É chamado de um acróstico. Os 176 versículos são divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. O menor é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. Então, se você não sabia, você fica sabendo agora. O maior e o menor capítulo da Bíblia, o maior Salmo 119, o menor Salmo 117. Aí vem gente dizer que o Salmo não tem capítulo, não tem versículo, isso é balela. A nossa Bíblia tem sim, os Salmos são divididos em capítulos e em versículos, assim como toda a Bíblia. E no original, nem o livro da Bíblia tinha capítulo e nem versículo. Essa divisão foi feita para facilitar para nós decorarmos e encontrarmos textos. Quinta curiosidade, de onde vem a palavra Bíblia? Essa palavra Bíblia, de onde vem? Curiosamente, essa palavra não aparece em nenhuma das suas páginas. A palavra Bíblia não aparece na Bíblia, na própria Bíblia, ou nos textos que compõem a própria Bíblia. Esse nome Bíblia vem do grego e significa papiro para escrever. Esse nome Bíblia também tem o significado de biblioteca, né? Biblioteca, um conjunto de livros. É daí que vem a palavra Bíblia. Primeiro vem do grego, mas também fala-se de biblioteca, um conjunto de livros. Sexta curiosidade da Bíblia. De toda a Bíblia, você sabia que apenas uma parte mínima são as palavras exatas de Deus? É isso mesmo. De toda a Bíblia, uma parte mínima são as palavras exatas de Deus. Segundo a Bíblia, Deus só escreveu uma pequena, mas super importante parte do livro. Sabe qual parte é? Exatamente os 10 mandamentos. Nas outras ocasiões, foi a voz dele que fez com que os outros escrevessem sobre ele as suas palavras. Então, em outras ocasiões, foram homens inspirados por Deus que escreveram, né, textos que, como o próprio Paulo escreveu de próprio punho. Outros foram escribas que escreveram, e não a própria pessoa, mas ela ditava e o escriba ia lá e escrevia aquilo que hoje se faz a Bíblia Sagrada que temos em mão. Então a parte mínima da Bíblia são as palavras exatas de Deus, que são ali a parte dos 10 mandamentos. Sétima curiosidade. Você sabia que todos os números que aparecem na Bíblia têm um significado? É isso mesmo. Não dá para a gente entrar agora em detalhes sobre números específicos, mas essa é uma das curiosidades mais fascinantes da Bíblia Sagrada. Sempre que você se deparar com dados numéricos da Bíblia, você deve suspeitar, analisar e buscar, porque alguma coisa a Bíblia quer transmitir, mais do que uma simples quantidade. Tem um significado por trás de toda a numeração que está na Bíblia. É a chamada numerologia bíblica. Você pode estudar sobre isso, também tem estudos aí sobre a numerologia bíblica. Oitava curiosidade da Bíblia. Você sabe quais são os nomes de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento? Há uma seita aí chamada Testemunha de Jeová, que falam que o nome de Deus é Jeová. Na verdade, o Velho Testamento mostra muitos nomes a respeito de Deus. Adonai, está na Bíblia, significa o Senhor em hebraico. Segundo, Elohim, significa deuses em hebraico, que é no plural, deuses ou Deus. Terceiro, Yahvé. Yahvé é frequentemente traduzido como aquele que é ou aquele que vive em hebraico. Aí vem Elohim, significa o mais alto. Então essa é a oitava curiosidade, alguns nomes de Deus
no Antigo Testamento. Nona curiosidade. Qual o tempo que demorou para se escrever a Bíblia? Você sabe disso? Isso é uma das curiosidades que mais se destaca a respeito da Bíblia. E existe um grande contraste aí. É que o Antigo Testamento levou cerca de 1000 anos para ser escrito. Enquanto isso, o Novo Testamento ele foi criado ou escrito em aproximadamente 50 a 75 anos. Veja que diferença. O Antigo Testamento foi escrito em cerca de 1000 anos. Foi o tempo que levou para se escrever o Antigo Testamento. Já o Novo, 50 a 75 anos. Agora vamos para a 10ª e última curiosidade da Bíblia. A primeira mulher a receber o nome dado pelo próprio Deus. Você sabe qual foi? Pensa aí. Eu acredito que a maioria de você que ouviu essa pergunta agora disse Eva. É isso? Está errado. A primeira mulher a receber um nome dado pelo próprio Deus não foi Eva. O primeiro nome que Deus deu a uma mulher, na verdade, foi o nome de Sara, a esposa de Abraão. Porque o antigo nome dela era Saraí. E Deus troca para Sara, que significa princesa entre as mulheres. Por que Deus trocou Saraí para Sara? Porque o significado princesa entre as mulheres era para denotar o pacto do casamento divino entre ambos, sendo, na verdade, a primeira mulher a receber o nome dado pelo próprio Deus, o nome bíblico dado pelo próprio Deus. Sara, não foi Eva. Muito pelo contrário. Gênesis capítulo 3 e versículo 20 está escrito o seguinte: assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Gostou desse assunto de hoje, 10 curiosidades da Bíblia? Se você quiser aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, eu lhe convido a clicar aqui embaixo no link de um curso de bibliologia com o considerado príncipe dos pregadores dos dias atuais, o pastor Gesiel Nunes Gomes. Clica aqui embaixo, adquire esse curso de bibliologia e você vai crescer muito mais no conhecimento das Escrituras. Obrigado pelo like, obrigado por se inscrever aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas e aprendam mais com a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.